Exame 2014, fase 2, questão 4. Habitualmente, o café é servido com uma saqueta de açúcar. Para os comerciantes, estão disponíveis no mercado os seguintes tipos de embalagens: caixa de 5 kg com uma média de 830 saquetas, com aproximadamente 6 gramas de açúcar cada uma. Caixa de 5,4 kg com uma média de 760 saquetas, com aproximadamente 7 gramas de açúcar cada uma. Caixa de 6 kg com uma média de 750 saquetas, com aproximadamente 8 gramas de açúcar cada uma. A Maria escolheu aleatoriamente uma caixa de saquetas de uma das caixas de 5 kg e pesou cada uma das saquetas. Portanto, o que é que nós temos? Ela escolheu uma caixa de 5 kg, portanto, esta primeira situação, e pesou cada uma das saquetas. No gráfico da figura 1 está uma representação dos dados recolhidos pela Maria. Aqui está. Entre 5,8 e 5,9 gramas temos 24 saquetas. Entre 5,9 e 6 temos aqui 36 acumulada. Ora, o que quer dizer 36 acumulada? Quer dizer que corresponde apenas a 12, uma vez que a classe anterior já tinha 24. Depois de 6 a 6,1, 54, mais acumulada. Ora, de 36 para 54 vamos acumular, portanto vamos acrescentar 18, uma vez que 36 já vinham acumuladas da anterior. Na classe seguinte temos 57, mas que apenas acrescenta 3, uma vez que 54 já vinham acumuladas do anterior. E por fim 60, mas que acrescenta apenas 3 na classe 6,2, 6,3. Construa uma tabela de frequências em que indica as frequências absolutas simples, as frequências relativas simples e as frequências relativas acumuladas para a variável massa de açúcar na saqueta, com os dados recolhidos pela Maria. Portanto, vamos ver de 5,8 a 5,9, a simples é 24. De 5,9 a 6, o simples será 12, e assim sucessivamente. Portanto, 5,8 a 5,9, a frequência absoluta simples 24. 5,9 até 6, 12, que era o que acrescentava em relação ao anterior. De 6,1 de 6 a 6,1, 18. De 6,1 a 6,2, 3. De 6,2 a 6,3, também 3. O total eram 60. Para a frequência relativa simples, nós só temos que fazer 24, dividirmos 24 por 60, que dá 0,4, e multiplicarmos por 100, que é para ver em porcentagem, portanto corresponde a 40%. Fazemos a mesma coisa para os restantes, isto 12, fazemos 12 a dividir por 60, que dá 0,2, multiplicamos por 100, dá 20%. A mesma coisa para os outros intervalos. Para a frequência relativa acumulada, só temos de acumular, portanto, a primeira classe será 40%, a segunda será 40 mais 20, que dá 60, a próxima será 60 mais 30, que dará 90, depois 90 mais 5 dá 95, e 95 mais 5 dá 100%, como relativa acumulada para a última classe.
Questão 4.2. Na fábrica Sucre, apenas se produzem e se embalam saquetas com aproximadamente 7 gramas de açúcar cada uma. No processo de embalagem, contabilizou-se o número de saquetas por caixa de uma amostra de 20 caixas obtidas aleatoriamente. Na tabela 5 é apresentado o número de saquetas de açúcar por caixa na amostra recolhida. Número de saquetas de açúcar por caixa. Uma caixa trouxe 693 saquetas. Uma caixa trouxe 714 saquetas. Duas caixas trouxeram cada uma 735 saquetas. Três caixas vieram cada uma com 756 saquetas. 5 caixas trouxeram 819 saquetas cada uma e 8 caixas trouxeram cada uma 840 saquetas. Portanto, num total de 1 mais 1 dá 2, 4 e 3, 7, 12, 20 saquetas. Na amostra, a média do número de saquetas de açúcar por caixa é diferente da média esperada. Determine o número de saquetas de açúcar que se deve retirar a cada uma das caixas da amostra, de modo que a média do número de saquetas por caixa na amostra seja 760. Sabendo que se deve retirar o mesmo número de saquetas de açúcar a cada uma das caixas da amostra. Para resolver esta questão, devemos pensar no seguinte: o número de caixas é 20. Queremos que a média de saquetas por caixa seja 760. Então, como já se sabe, fazemos 693 vezes 1 mais 714 vezes 1 mais 735 vezes 2 mais 756 vezes 3 mais 819 vezes 5 mais 840 vezes 8 e dividimos por 20. Com isto teremos a média verificada. Depois, se nós quisermos que a média passe a ser 760, vamos pegar no número obtido e, em função do resultado obtido, fazer alterações no conteúdo das caixas. Coloquemos em L1 o número de saquetas, já tínhamos visto, em L2 o número de caixas. Portanto, já sabemos que é multiplicar este número por este e dividir por 20, ou então fazer diretamente com a calculadora, que é a mesma coisa. Recorrendo às funcionalidades da calculadora, mas também podemos fazer manualmente, obtém-se uma média de saquetas de açúcar por caixa de 798. 798 foi a média obtida. Nós queríamos obter 760. Ora bem, como deu 798, quer dizer que temos 38 a mais. Temos mais 38. A média é 38 unidades acima. Portanto, 38 saquetas acima da média esperada. Assim, se retirarmos 38 saquetas a cada caixa, a média baixará 38 unidades e, como tal, obteremos a média esperada. Portanto, a ideia aqui é, em cada uma das caixas, tirarmos 38 saquetas e, assim, a média, em vez de 798, passará a ser as 760 que eram pedidas no enunciado. Questão 4.3. Numa amostra aleatória de N saquetas de açúcar retiradas de uma caixa de 6 kg, aproximadamente 52% das saquetas têm 8 ou mais gramas. Determine o número mínimo de saquetas de açúcar, N, necessário para que o intervalo de 95% de confiança para a proporção de saquetas com 8 ou mais gramas na caixa tenha uma amplitude de aproximadamente 0,20, admitindo que a amostra tem dimensão superior a 30. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve no mínimo
4 casas decimais. Vamos interpretar um pouco melhor o enunciado antes de passarmos à resolução. Nós temos 52% das saquetas têm 8 gramas ou mais. Portanto, digamos que a nossa proporção é 0,52. Nossa proporção observada. Determine o número mínimo de saquetas, portanto n, queremos calcular o número n, que é necessário, portanto é o número de elementos de uma amostra, n, é o que nós queremos calcular, para que o intervalo de 95% para a proporção de saquetas com 8 ou mais gramas na caixa tenha uma amplitude de aproximadamente 0,2. Ora, a amplitude, no intervalo de confiança, a amplitude sabemos que é o valor maior menos o valor menor. Portanto, isto é a diferença entre o maior e o menor, é a amplitude. Isto é a amplitude. Mas também podemos ver que se a amplitude é 0,20, então a margem de erro, que é muito frequente nós trabalharmos a margem de erro, também pode ser vista como metade da amplitude. Ora, se a amplitude é 0,20, a margem de erro será 0,10. Como estamos a falar de uma situação de proporção, e se tivermos em conta os intervalos de confiança para a proporção, a margem de erro na proporção é sempre dada por o valor de z vezes a raiz quadrada de p chapéu vezes 1 menos p chapéu é dividir por n. Portanto, podemos começar por fazer este valor igual a 0,10. Ou então, se quisermos trabalhar mesmo com a amplitude, será 2 vezes este valor, porque a amplitude é o dobro da margem de erro, poderá ser o dobro disto, igual a 0,20. Ora, o dobro disto seria 2 vezes. O nosso z, visto tratar-se de um intervalo com 95% de confiança, nosso z é 1,96. Em relação à raiz quadrada, o π chapéu é 0,52. O 1 menos π chapéu da fórmula, neste caso, será 1 menos 0,52, que dá 0,48. E dividimos por n, que é o número que nós queremos calcular. E tudo isto igual a 0,20. Vamos então ver a resolução. O intervalo de 95% de confiança para a proporção de saquetas com 8 ou mais gramas é dado por esta expressão, em que o nosso π chapéu é 0,52, o nosso z é 1,960. A amplitude do intervalo é dada por isto. Portanto, como sabemos, é o dobro da margem de erro. Neste caso, a expressão será esta. Queremos que isto seja aproximadamente 0,20. Temos agora que estar muito atentos aos vários cálculos. Ora bem, se aqui temos 2 vezes, aqui temos 0,20, podemos dividir por 2 deste lado e dividirmos por 2 deste lado. Desaparece aqui o 2 e deste lado, em vez de 0,20, passa para 0,10 e ficamos com esta equação. Depois de termos esta equação, podemos passar este 1,96 para o segundo membro e ficará a dividir. Então ficaremos com fica com raiz quadrada de 0,2496 sobre raiz de n, será igual a este valor. Portanto, este valor obtém-se ao passarmos este para o segundo membro, que ficará a dividir. Portanto, é 0,10 é dividido por 1,96. Na etapa seguinte, nós temos de elevar este valor ao quadrado para tirarmos a raiz quadrada e também elevamos isto ao quadrado. E ficamos com isto.
Depois, sabemos que podemos passar o n para o segundo membro e passar este para este lado. E com isso ficamos com o n aproximadamente igual a 0,2496 a dividir por 0,0510 ao quadrado, que dá aproximadamente 96.